Em relação às fixações aqui do axis, verifica que o corpo de axis fica articulado com o corpo de C3 aqui através de um disco intervertebral, que é o disco intervertebral C2-C3. Superiormente, eu tenho vários pontos de fixação de axis com atlas, formando as articulações atlantoaxiais. Então a articulação atlantoaxial fica fixada basicamente aqui nas facetas articulares superiores e no dente do axis. Então aqui eu tenho uma articulação plana, uma articulação sinovial plana, e aqui eu tenho uma articulação sinovial trocoide, em pivô. Aí aqui vocês podem perceber que do lado esquerdo eu preservei a cápsula da articulação interfacetária aqui, tá? Então, apesar de ser uma cápsula articular, ela tem um reforço ligamentar também para aumentar a junção entre esse segmento aqui. Aí uma coisa importante aqui de salientar, como a gente não tem disco entre axis e atlas, não tem disco, a articulação é feita pelo dente, tá? Então isso é um detalhe muito importante entre esse segmento. Então aqui na coluna vertebral, desde o segmento de C1 até L5, a única parte que não tem disco é o segmento C1-C2, tá? O segmento atlantoaxial. Nas outras, de C2 para baixo, tá? C2, C3 até L5-S1, todas apresentam disco entre o corpo vertebral e a vértebra abaixo. Por que isso não ocorre no segmento atlantoaxial? Porque atlas não possui corpo, tá? E axis tem um dente. E aí a gente tem um reforço anterior aqui, que é o ligamento atlantoaxial anterior, que eu vou tirá-lo aqui. E aqui posteriormente o ligamento atlantoaxial posterior. Então isso é muito importante, tá bom? Então tem esse reforço aí dos ligamentos atlantoaxiais. Nessa parte anterior do arco vertebral aqui, ó, então vocês veem aqui, ó, que eu tenho aqui a vértebra, essa aqui é a parte anterior, aqui é a parte posterior. Na parte anterior do arco vertebral aqui, ó, entre o atlas e o axis aqui, ó, a gente tem uma continuidade do ligamento longitudinal posterior, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ligamento longitudinal posterior. A continuidade do ligamento longitudinal posterior nesse segmento atlantoaxial aí, e ele se estende também até o osso occipital lá, é chamado membrana tectorial. Tá? Então esse reforço aí na parte anterior do arco vertebral, atlantoaxial e atlanto-occipital é chamado membrana tectorial. Então essa membrana tectorial é um reforço que a gente tem aí no arco vertebral, atlantoaxial e atlanto-occipital. Então essa aqui é a membrana tectorial. Então tá aí a membrana tectorial. E aí eu vou ter que tirar aqui o atlas para vocês verem aqui os ligamentos de reforço que a gente tem aqui do dente do axis. Então basicamente o dente do axis fica ligado à vértebra atlas através do ligamento transverso. Então vocês estão vendo aqui o ligamento transverso. Deixa eu tirar o ligamento nucal aqui, ó. Vou tirar tudo que tem aqui atrás para você ver melhor, ó. Olha como que é a fixação do dente do axis. O dente do axis se fixa ao arco anterior ali de atlas através do ligamento transverso. Só que ele tem também uma parte longitudinal desse ligamento aqui, ó, que é chamado ligamento cruciforme. Então esse ligamento cruciforme é um ligamento em forma de cruz, ó. Então ele tem formato de cruz. Por isso que ele chama ligamento cruciforme. Onde o feixe transversal aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, ele fixa o dente ao arco anterior do atlas. E esse feixe longitudinal aqui, ó, tá? Que é o ligamento longitudinal, ele fixa o dente ao osso occipital. Então vocês verificam aqui que o dente do axis ele se projeta para cima, tanto que quando vocês veem aí ressonâncias magnéticas, vocês verificam qual que é a segunda vértebra cervical, porque é uma vértebra mais longa na ressonância magnética. Quer ver? Deixa eu mostrar uma ressonância magnética para você, ó, desse segmento aí. E aí você vai entender melhor o que eu estou falando, ó. Então tem aqui um sagital do segmento cervical, e você percebe aqui, ó, que o axis é mais longo que as outras vértebras. Então quando você vê um sagital, como o atlas não tem corpo, ele não vai aparecer aqui. Você vê aqui o corpo de axis e aqui acima dele o dente. Então é uma vértebra comprida aqui. Então essa aqui é C2, C3, por aí vai. Tá bom? Então na ressonância magnética você consegue ver isso. Tá bom? Então a gente percebe que ele é mais longo aqui. Tá bom? Então isso é verificado muito bem na ressonância magnética. Então esse ligamento cruciforme, ele vai unir o dente do axis ao atlas através dessa parte transversa
ele une o dente do áxis ao osso occipital através dessa parte longitudinal. Então esse aqui é o ligamento cruciforme. Ele tem um ligamento transverso e um ligamento longitudinal. Essa aqui é um ligamento que une o áxis ao atlas, tá? Que essa aqui é o feixe profundo da membrana tectorial. E aqui a gente tem outros dois ligamentos unindo aí o dente do áxis ao osso occipital, que aqui nas laterais a gente tem os ligamentos alares, tá? Que eles unem essa parte superior aqui do dente, né? Que é o ápice do dente ao osso occipital, tá? Então ele fica ligado aqui à base do occipital. E nessa parte anterior aqui, não confunda, ó, não é o ligamento longitudinal aqui, ó, não confunda. Esse aqui é o ligamento apical, ou ligamento do ápice do dente do áxis, tá bom? Então ele pode ser chamado ligamento apical ou ligamento do ápice do dente do áxis, que ele une também o dente do áxis ao osso occipital. Então você percebe aqui que o áxis fica mais ligado ao osso occipital do que ao atlas propriamente dito, né? Porque ele precisa ter uma base de sustentação. E a sustentação, basicamente, da base do crânio com a coluna cervical, se dá mais aqui entre o áxis e o occipital do que entre o atlas e o osso occipital. Então isso aqui é um reforço importante entre a base do crânio e a coluna cervical. Então eu posso falar para vocês que a coluna cervical fica muito bem sustentada entre áxis e occipital. E aí também eu tenho o reforço, tá, ligamentar aí do osso occipital com o atlas também, através da membrana atlanto-occipital.